Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. We had a good break. Nós tivemos bom intervalo. Amen. Amém. We're going to do a session and then one more after this. Nós vamos fazer mais uma sessão e depois outra depois dessa. And again this afternoon dealing with the first fruits principle. E novamente vamos lidar com o princípio das primícias. I really in the last couple of sessions wanted to establish the issue with the tithe. Nas duas últimas sessões estávamos estabelecendo os dízimos, a questão dos dízimos. Because that's foundational to the rest of our giving. Porque isso é fundamental, é fundamento para o restante das nossas ofertas. But I hope that you have caught the idea. Mas eu espero que você tenha pego a ideia that giving of our finances que dar as nossas finanças is about so much more than just money. Diz respeito a tanto mais do que só dinheiro. That it releases things over our lives that nothing else can release. Que isso libera coisas sobre nossa vida que nada mais pode liberar. In my earlier years, I used to think, well, if I gave money, I get money. Nos primeiros anos de ministério, eu pensava que se eu desse dinheiro, eu receberia dinheiro. And that is a part of the principle. E essa é uma parte do princípio. But we reap so much more than just money. Mas nós colhemos tanto mais, muito mais do que só dinheiro. I remember hearing a man years ago. Eu me lembro de ouvir um homem anos atrás say that when we sow our seed, dizendo que quando nós semeamos nossa semente, we will reap money, nós vamos colher dinheiro, or that which money cannot buy. E aquilo que o dinheiro não pode comprar. And that is exactly right. E isso está exatamente correto. When we bring that which is valuable and precious to the Lord, quando nós trazemos aquilo que é valioso e precioso ao Senhor, we release the hand of God, nós liberamos a mão de Deus to accomplish that which is so valuable and precious to us. Para cumprir aquilo que é tão precioso e valioso para nós. So this afternoon, what I want to do, então nessa tarde o que eu quero fazer is I want to try to get established for us what happens when we bring our first fruits. Eu quero estabelecer o que acontece quando nós trazemos nossas primícias. Or even our tithe. Ou mesmo nossos dízimos. Because we've understood the tithe connects us to the local church. Porque nós entendemos que dízimo lhe conecta com a igreja local. But first fruits connects us to the apostolic. Mas primícias nos conectam com o apostólico. At the very core of our giving. E no núcleo, no coração da nossa oferta is honor. Está honra. You see, the reason we give, veja que a razão pela qual nós ofertamos, and the way and what we give from, e a maneira da qual nós damos, is the principle of honor. É o princípio da honra. You see, New Testament giving is always about honor. Veja que ofertas no Novo Testamento sempre dizem respeito à honra. In the next session or the last session I'll do, na próxima parte da próxima sessão que eu vou fazer, I'm going to talk to you about alignment. Eu vou falar com você sobre alinhamento. And how we make spiritual connections that allows us drawing rights. E como nós entramos em alinhamentos espirituais que nos dá direito de receber as coisas. I want you to understand, mas eu quero que você entenda that the thing that creates alignment, que aquilo que cria alinhamento, is not your finances. Não é a sua finança. It is your honor depicted through your finances. É a sua honra retratada através das finanças. You can give money without honor. Você pode até dar dinheiro sem honra. And still have no viable connection in the spirit realm. E ainda assim não ter uma conexão valiosa no mundo espiritual. It is honor depicted through finances. É
honra retratada através de finanças, that creates spiritual realities, que cria realidades espirituais, that allows you drawing rights in the spirit realm. que permite dar a você direitos de receber as coisas, de atrair as coisas no mundo It is espiritual. the honor that creates the alignments. É a honra que cria o alinhamento. So I want you to put that in your spirit and in your mind Então eu quero que você coloque isso no seu espírito e na sua mente. as we begin to progress through this process. Enquanto progredimos por esse processo. First of all, I want to establish for you the blessing of honor. Primeiro de tudo, eu quero estabelecer a bênção da honra. In Matthew chapter 10 Em Mateus capítulo 10, and verses 40 through 42, versos 40 a 42, Jesus begins to unveil the principle of honor. Jesus começa a descortinar o princípio da honra. And he says here in verses 40 through 42, E aqui ele diz nos versos 40 a 44, he says, 42, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. quem vos recebe, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Let me pause right there. Deixa eu pausar aqui. Jesus said, when someone receives you that I have sent, Jesus está dizendo que quando alguém receber você, que eu enviei, he says he's not just receiving you, ele não está somente recebendo você, he's also receiving me. ele também está recebendo a mim. But he's not just receiving me, Mas ele não está recebendo somente a mim, he's also receiving the one who sent me. ele também está recebendo aquele que me enviou. So he says, when you go as the one that I have sent, Então, ele está dizendo, quando você vai como aquele que eu enviei, and they honor you, e eles te honram, they're also honoring me, eles também estão honrando a and mim. they're also honoring the Father who sent E me. também estão honrando o Pai que me enviou. Notice what Jesus is saying. Note o que Jesus está dizendo. He's saying, because they have chosen to honor you, Jesus está dizendo, porque eu escolhi honrar vocês, they are receiving a triple anointing. eles estão recebendo uma unção tripla. A triple anointing. Uma unção tripla. They're not just receiving your anointing, Eles não estão apenas recebendo a sua unção, they're receiving the anointing of the one who sent you. estão recebendo a unção daquele que lhe enviou. And then they receive the anointing of the one who sent him. Então estão recebendo também a unção daquele que enviou a ele. You see, you never receive just the one that is standing before you. Veja que você nunca recebe só daquele que está de pé na sua If frente. you honor the one who is standing before you, Se você honra aquele que está em pé na sua frente, you not only receive his anointing, você não apenas recebe sua unção, but you receive the anointing of the one that sent him, mas você recebe a unção daquele que o enviou and also the one who sent that one. e também a unção do que enviou aquele. Are you getting the power, the understanding of the principle of honor? Ao entender o princípio da honra, For instance, por exemplo, if you receive me, se você me receber, you receive Peter Wagner. você recebe Peter Wagner, Because Peter Wagner is my father. porque Peter Wagner é meu pai. You receive Dutch Sheets. Você recebe Dutch Sheets, Because I'm aligned with Dutch Sheets. porque eu também estou alinhado com Dutch Sheets. You receive others that sent them ahead of me. Você também recebe de outros que os enviaram antes de mim. You see, you don't just receive me, Veja que você não somente me recebe, you receive the substance from those who sent me as well. você recebe também a substância daqueles que me enviaram também. You see, that's why if you just look at someone É por isso que se você olhar somente para alguém and you say, I don't like him, e você disser, eu não gosto dele, did you know you could be cutting yourself off? você sabia que você pode estar cortando, arrancando você fora, Not just from his anointing, não apenas da unção dele, but also from the anointing of those that sent him. mas também da unção daqueles Jesus que os said, enviaram. when you receive me, Jesus disse, or quando vocês, he said, when they receive you, quando eles recebem vocês, they receive me, eles recebem and a they mim, also receive the one who sent e me. eles também recebem daquele que me I'm enviou. trying to get you to see the power of honor. Eu quero que você entenda o poder da honra.
It's so significant é tão significante, because it's possible to receive a triple anointing porque é possível receber uma unção tripla from the one who stands before you a partir daquele que está because de you pé have diante a de você, heart porque você tem um of coração honor. de honra. Let me give you another example of Deixa eu lhe honor. dar outro exemplo de honra. In Genesis chapter 9 Em Gênesis capítulo 9, and verses 20 through 27, em versos 20 a 27, it's the story of Noah. é a história de Noé. It's after the flood. É depois do dilúvio. The Bible says that Noah plants a vineyard A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha and begins to drink from the E- wine of that vineyard. e começa a beber do vinho daquela vinha. He becomes drunk and naked in his tent. Ele então fica bêbado e fica nu na sua The tenda. scripture says that one of his sons goes in and sees him in this naked state. E a Bíblia diz que um dos seus filhos entra na tenda e o vê nesse estado de nudez. His son Ham. O seu filho Cão. And he comes back out and he says to Shem and Japheth, E ele se volta e diz para Sem e Jafé, the other two children, os dois outros filhos: you need to see Dad. He is messed up. vocês têm que ver o pai. Ele está todo atrapalhado, He is todo drunk bagunçado. Ele está And he's bêbado uncovered. e ele está descoberto. But the Bible says Mas a Bíblia that diz Shem and Japheth que Sem e Jafé did not want to see their father in that condition. não queriam ver o pai deles nessa condição. So they took a cloth Então eles pegaram um pano and backed into the tent e entraram de costas na so tenda they wouldn't have to look at him in that condition, para que não tivesse que olhar para ele nessa condição. and they covered him E eles o cobriram and walked out. e saíram. When Noah awoke, Quando Noé acordou, he found out what had happened. ele descobriu o que tinha He acontecido. found out that Ham had seen him in that condition, Ele descobriu que Cão havia visto naquela condição. a condition he should not have been in. Uma condição na qual ele não deveria estar. And that he had come out and told his brothers. Então ele saiu e contou para os seus irmãos. Noah then blessed Shem and Japheth because they covered him, Noé então abençoou Sem e Jafé por terem coberto a ele. but he cursed Ham because he had exposed him. Mas ele amaldiçoou a Cão porque ele havia exposto a ele. You need to know this about honor. Você precisa aprender isso a respeito de honra. It always covers. Sempre cobre, It doesn't expose. não expõe. It has no joy in exposing the problems of someone. Não tem alegria em expor os problemas de outra pessoa. If there is a spirit of honor among the people, Se há um espírito de honra entre o povo, there will not be murmuring going on. não vai haver murmuração acontecendo. Murmuring is a result of a lack of honor. Murmuração é resultado da falta de honra. Wherever there is honor, Onde quer que haja honra, love will cover the multitude of sin. o amor vai cobrir a multidão de pecados. It will back in and lay a cloth over that which would otherwise be exposed. Vai entrar de costas e cobrir aquilo que de outra forma teria sido exposto. Notice the blessing of honor. Note a bênção da honra. The two that covered and therefore chose to honor Os dois que cobriram, portanto, escolheram honrar, receive blessing. receberam bênção. Those who exposed Aquele que expôs ended up cursed. terminou amaldiçoado. And he was cursed with the fact that he would serve his other two brothers. E ele foi amaldiçoado com o fato de que ele serviria os seus outros Do you irmãos. know that Ham was the father of the people of Canaan? Você sabia que Cão se tornou o pai do povo de Canaã? So decades and centuries later, Então, décadas e séculos depois, when Israel went marching into the land of Canaan, quando Israel entrou marchando na terra de Canaã, they defeated the descendants of Ham eles derrotaram os descendentes de Cão. because of the curse Noah had put upon their Por father. causa da maldição que Noé lançou sobre You ele. see, you may not experience the curse, Veja que você pode não experimentar a maldição, but your children can. mas seus filhos podem. You see,
we start saying, well, see, that person did this and nothing happened to them. Sorry. That person did this and nothing happened to them. Essa pessoa fez isso e nada aconteceu com ela. Oh, you haven't given it long enough yet. Ah, você ainda não esperou tempo suficiente. It was centuries before the curse was fulfilled that Noah spoke over Ham. Foram séculos até que a maldição que Noé falou sobre Cão aconteceu. Because it doesn't appear that Ham suffered much consequence. Porque não parece que Cão sofreu muitas consequências. But the curse of uncovering followed his generations. Mas a maldição de descobrir a nudez seguiu pela sua descendência. And as a result, they were driven out of Canaan. E como consequência, eles foram arrancados, tirados de Canaã. And the children of Israel took their place. E os filhos de Israel tomaram o seu lugar. Are you getting Você this? está entendendo isso? But the brothers that blessed Mas os irmãos que abençoaram and covered e cobriram received blessings. receberam bênçãos. Let me say this about Noah. Deixa eu dizer isso a respeito de Noé. Someone says, oh, they're not worthy of honor. Alguém pode dizer, ele não é digno de honra. I need for you to understand, Noah was wrong in the condition he was in. Eu preciso que você entenda, Noé estava errado na condição que ele foi encontrado. That does not give you the license to uncover. Mas isso não lhe dá a licença para descobrir. If you are a person of honor, Se você é uma pessoa de honra, you will seek to discover a way to honor even when people are wrong. você vai buscar caminhos para honrar, mesmo quando as pessoas estiverem erradas. You take no delight in bringing shame to someone else. I'm sorry. You take no delight in bringing shame to someone else. Você não tem prazer em revelar a vergonha de outra pessoa. You're looking for a way to honor. Você está buscando maneiras de honrar. This is what brings blessing. Isso é o que traz bênção. Because they understood. Porque eles entendiam, If they could not honor their father because of performance, se eles não pudessem honrar o pai deles por causa de performance, they at least should honor him because of position. eles pelo menos teriam que honrá-lo por causa da posição dele. I have just given you a very powerful principle. Eu acabei de lhe dar um princípio muito We poderoso. use people's performance as a reason not to honor. Nós usamos a performance das pessoas como razão para não honrar. But God says, Mas Deus diz, if you can't honor them for performance, se você não pode honrá-los por at performance, least honor them because of position. pelo menos os honre por causa da posição. You have to get this, Você tem que entender isso. or you will give yourself a license Ou to você- dishonor. Ou você dará a você mesmo uma licença para desonrar. And you can position yourself then to come under a curse E você pode acabar posicionado para receber uma maldição, rather than to position yourself for the blessing ao invés de se posicionar para receber bênção, that comes from honor. que vem da honra. Honor is very powerful. Honra é muito poderosa. Honor is the way of life. Honra é um modo de vida. Honor secures for you a good future. Honra assegura para você um bom futuro. Let me give you another blessing of honor. Deixa eu lhe dar outra bênção da honra. 1 Corinthians 11, 27 through 30. 1 Coríntios 11, 27 a 30. Paul is teaching them about the Lord's Supper. Paulo está ensinando a eles a respeito da ceia do Senhor. And he is saying to them E ele está dizendo a eles that there are some that are weak, que há alguns que estão fracos, sick, and doentes, some have died prematurely e alguns já morreram prematuramente, because they are not taking the Lord's Supper properly. porque eles não estão tomando a ceia do Senhor apropriadamente. And then he tells them why they're not taking it properly. Então ele lhes diz por que eles não estão tomando a ceia do Senhor He says the apropriadamente. reason they're not taking it properly Ele diz a razão pela qual eles não estão is tomando because they're not discerning the Lord's body. é porque eles não estão discernindo o corpo de Cristo. He said because you're not properly discerning the Lord's body, Ele diz porque vocês não estão discernindo apropriadamente o corpo do Senhor. when you take the Lord's Supper, Quando você toma a ceia do Senhor, it says
says you're weak, sick, and some have even died. Vocês ficam fracos, doentes e alguns até morrem. What is that dealing with? Com que isso está lidando? There are two expressions of the Lord's body. Há duas expressões do corpo do Senhor. The first expression A primeira expressão is the literal body of Jesus that hung on the cross. é o corpo literal de Jesus pendurado na cruz. When you discern properly that body, Quando você discerne apropriadamente esse corpo, you by revelation know what he purchased for you on the cross. você por revelação sabe o que ele comprou para você na That when cruz. he died on the Que cross, quando ele morreu na cruz, when the nails were driven into his hands and his feet, quando os pregos foram pregados em suas mãos e pés, when the crown of thorns were pushed upon his brow, quando a coroa de espinhos foi empurrada em sua cabeça, when the sword was thrust into his side, quando a espada perfurou o seu lado, that all that he experienced on the cross, tudo que ele experimentou na cruz, he purchased our salvation. ele comprou a nossa He salvação. purchased our Ele healing. comprou a nossa He cura. purchased us. He purchased redemption from the curse. Ele comprou redenção da maldição. We by revelation understand what he did for us in his body. Por revelação nós entendemos o que ele fez por nós em seu corpo. We are discerning properly what he did. Nós estamos discernindo apropriadamente o que We are ele fez. discerning the literal body of Jesus Nós that hung on the estamos cross. discernindo apropriadamente o corpo de Cristo pendurado na But there's a cruz. second expression of the body. Mas há uma segunda expressão do corpo. It's the many-membered body of Christ. Sorry. It's the many-membered body of Christ. É o corpo de Cristo com muitos membros. You see, this is the body we also have to discern properly. Veja que esse também é o corpo que nós temos que discernir apropriadamente. This is what this means. Isso é o que isso significa. I look at my brother Eu olho para o meu irmão and I value him e eu o valorizo. because I discern who he is in the Lord. Porque eu discerno quem ele é no I Senhor. discern the gifts he has. Eu discerno os dons que ele I tem. discern his value to the church. Eu discerno como ele é valioso para a I am igreja. not despising him Eu não estou desprezando because I ele. am discerning who he is. Porque eu estou discernindo quem ele I have é. an honor Eu tenho uma for honra the giftings that he carries. pelos dons que ele This is carrega. greatly absent in the body of Christ Isso é muito ausente no corpo de Cristo. because we don't honor the many-membered body of Christ. Porque nós não honramos o corpo de Cristo com muitos membros. Because instead of honoring, we despise. E ao invés de honrar, nós desprezamos. We cut ourselves off from the anointing they carry, Nós cortamos a nós mesmos da unção que eles carregam. which is designed to bring to us what the literal body of Jesus bought and paid for. E o que na verdade foi planejado para trazer a nós o que o corpo literal de Jesus na cruz comprou para nós. And because we do that, E porque nós fazemos isso, many are weak, muitos estão sick, fracos, and have even doentes died prematurely e até mesmo morrem prematuramente because of a lack of honor por causa de uma falta de honra and discerning properly the Lord's e body. de discernir apropriadamente o corpo do I'm Senhor. trying to get you to see how important honor Eu estou is. tentando fazer você entender como honra é importante. Because if we do not honor appropriately, Porque se nós não honrarmos apropriadamente, we can cut ourselves off from things that God intends for us to have. nós podemos ser cortados das coisas que Deus planejou nos dar. Let me give you one more example of the blessing of honor. Deixa eu lhe dar mais um exemplo da bênção da honra. It's in 1 Chronicles 4 verses 9 through 10. Está em 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. It's about a man named Jabez. É a respeito de um homem chamado Jabes. His name means pain. O seu nome significa dor. When he was born, his mother named him Jabez Quando ele nasceu, sua mãe lhe deu o nome de Jabes. and put a stigma on his life. Colocou um estigma na sua vida. She named him Jabez Ela deu a ele o nome de so that Jabes. every time his name was called, Para que toda vez que seu nome fosse chamado, people knew he was one who caused pain. as pessoas soubessem que ele era aquele chamado dor.
a great stigma was associated with him. grande estigma estava então associado a ele. But the Bible says Mas a Bíblia diz that Jabez que Jabes was more honorable than his brothers. foi mais honrado e mais nobre que You seus see, irmãos. he chose to operate in a spirit of honor. Veja que ele escolheu operar num espírito de honra. Therefore, the Bible says Portanto, a Bíblia diz that he said to God, que ele disse a Deus: bless me indeed, me abençoe de fato, enlarge my territory, alargue o meu território, let your hand be on me, que a tua mão esteja sobre keep me mim, from evil, me preserve do and mal do not let me cause e pain. não deixe que And nada it's- me cause dor. And it says that God heard his prayer and answered it, E ali diz que Deus ouviu a sua oração e a so respondeu. that he shook free from the stigma associated with his life, Então ele foi livre do estigma associado à sua vida, because the honor of his life empowered his prayers. porque a honra na sua vida a empoderou, deu poder, deu força às suas We orações. must know that when we live a life of honor, Nós temos que saber que quando vivemos uma vida de honra, that life of honor essa vida de honra empowers our prayers to another level. dá poder para as nossas orações subirem a um novo So nível. that from the honor he had in his life, Para que da honra que ele tinha em sua vida, God answered his prayers. Deus respondeu às suas orações. So today, Jabez is not associated with pain. Então hoje Jabes não está associado com dor. Jabez is associated with an overcoming life, Jabes está associado com uma vida que venceu who shook free from stigma. e que se libertou do estigma. You may feel like you have a stigma on your life. Você pode sentir que você tem um estigma na sua Maybe vida. you come from a family that's not so well. Talvez você tenha vindo de uma família que não se deu muito bem. Maybe there's been failure in your life. Provavelmente houve falhas, Maybe derrotas na there's sua vida. something else that is associated with you. De repente há algo mais que está associado a você. God says if you will choose a life of honor, Deus diz: se você escolher uma vida de honra, if you will become a person of honor, se você se tornar uma pessoa de you will honra, empower your prayers so much você vai dar tanto poder às suas that orações, no longer will you be associated with the stigma of the past, que não mais você estará associado com o estigma do passado, but your life shall manifest the glory and the overcoming power of who God is. mas a tua vida vai manifestar a glória e o poder do Senhor na sua vida, Because you have become a person of honor. porque você se tornou uma pessoa de honra. It was Jabez's honorableness Foi Jabes e sua honra, a sua honradez, that empowered his praying que deu poder, deu força às suas and orações. caused him to be free from the stigma of the past. E o fez ser livre de um estigma do passado. Amen. Amém? So God wants to make us people of honor. Então Deus quer nos fazer pessoas de honra, That we honor those who deserve to be honored. para que nós honremos aqueles que são And we dignos de honra, even walk in honor e nós também andemos em honra, toward those that may not need to be honored. também para com aqueles que não mereçam ser But we honrados. so have the Spirit of Christ about us. Mas nós temos o Espírito de Cristo em nós. Let me show you the spirit of honor. Deixa eu lhe mostrar o Espírito de honra. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. This has to be in the very fabric of a people. Isso tem a ver com a essência do povo. Philippians 2 verse 5. Filipenses 2, versículo 5. Let this mind be in you which was also in Christ De Jesus, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo who Jesus. being in the form of God Que did not consider it robbery to be equal with God. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. So he understands who he is, Então ele entende quem ele é. but made of himself no reputation, Mas esvaziou-se a si mesmo, taking the form of a bondservant tomando a forma de servo and coming in the likeness of e men. fazendo-se semelhante aos homens. It goes on and says that he humbled himself.
segue dizendo que ele se humilhou and took upon himself the form of a servant e e tomou a forma de servo and began to consider others better than himself. e começou a considerar outros superior a si mesmo. You see, you must understand Veja, você tem que entender that the very nature of honor que a natureza mesmo da honra is to consider others better than yourself. é considerar os outros melhores do que você mesmo. That even though we know who we are, Que mesmo que saibamos quem nós somos, we take upon ourselves that form of a servant. nós tomamos a forma de servos. This is very important. Isso é muito importante. When Jesus knew who he was in John 13, Jesus sabia quem ele era, lá em João 13, knew where he had come from, sabia de onde ele tinha vindo, knew where he was going, sabia onde ele estava indo. he took a towel and girded himself. Ele então, A towel. Ele pega uma toalha e se enrola com ela And began to wash the disciples' e feet. começa a lavar os pés dos discípulos. Here is the master Aqui está o mestre, taking the form of a servant tomando a forma de um servo and washing feet. e lavando pés. He is honoring these men Ele está honrando esses homens by serving them. ao servi-los. This is the spirit of Jesus. Esse é o espírito de Jesus. I need for you to understand. Eu preciso que você entenda. The spirit of O Jesus espírito de Jesus never insists on its own way. nunca insiste no seu próprio modo, na sua It's própria maneira. always looking Está sempre procurando for a means to serve others. por uma forma de servir a This outros. is why Jesus said the very spirit of leaders É por isso que Jesus disse que o espírito dos líderes must be that of a servant. tem que ser de um servo. You see, I don't care how powerful your anointing is. Veja, não me importa o quão poderosa é a sua unção. You have to administer it from a servant's heart. Você tem que administrá-la a partir de um coração de servo. You have to administer it from a servant's spirit Você tem que administrar isso de um espírito de servo that carries the fragrance of Jesus. que carregue a fragrância de Jesus. That doesn't mean that there's not leaders that are in charge, Não significa que não há líderes no comando, but we lead from a position of a servant. mas nós lideramos de uma posição de servos. This is the spirit of Jesus. Esse é o espírito de Jesus. You see, whenever I began to train for ministry, Veja que quando eu comecei o ministério, everybody realized I was called. todo mundo percebeu que eu era chamado. So I went and joined myself to an apostolic man. Então eu fui e me uni a um homem apostólico. And my first job connected to this apostolic man E o meu primeiro trabalho conectado a esse homem apostólico was not to stand in the pulpit and preach. não foi ficar num púlpito, levantar num púlpito e pregar. He had this idea Ele teve essa ideia. that if I was going to move into what God had for me, Se eu quisesse me mover no que Deus tinha para mim, the first thing I had to learn was to be a servant. a primeira coisa que eu tinha que aprender era ser um servo. So my first job Então meu primeiro trabalho was to clean toilets. foi limpar banheiros. I was the janitor of the church Eu me tornei então o porteiro da igreja. because you see, I was a young man Eu era um jovem, um rapaz jovem, with great ambition com grandes ambições and great desire to change the world e grande desejo de mudar o and mundo to be someone. e ser alguém. But I cleaned toilets Mas eu limpei banheiros and I vacuumed floors e eu passei aspirador nos pisos until there was a spirit of a servant that was worked into me. até que houvesse um espírito de servo trabalhando em mim. You see, remember Elisha? Você se lembra de Elias? When the mantle from Elijah fell back to him, Quando o manto de Elias caiu sobre Eliseu, what Eliseu, did he do?
O que ele fez? When the mantle fell back and Elijah was gone, Quando o manto desceu e Elias subiu, the Bible says he rent his garment a palavra diz que ele rasgou suas vestes. and then went back and picked up the mantle. Então ele foi e pegou aquele manto. Because you need to understand this. Porque você precisa entender Under isso. every powerful anointing Em cada unção poderosa, is a broken spirit. sobre toda unção poderosa está um espírito quebrantado. If you have not been through a place of brokenness Se você não passou por um lugar de and of quebrantamento being a servant, e ser um servo, you're not qualified to wear the mantle yet. você ainda não está qualificado para usar o manto. You see, at the very core of honor Veja que no coração da honra is the heart of a servant. está o coração de um servo. If I esteem others better than myself, Se eu estimar outros mais do que a mim mesmo, I am now positioned. eu estou agora posicionado. I am now ready Eu agora estou pronto to be trusted para ser with the confiado powers of the kingdom. com os poderes do reino. But if I have not been through that place of brokenness, Mas se eu não passei por esse lugar de quebrantamento, if I have not yet developed that spirit of a servant, se eu ainda não desenvolvi esse espírito de servo, there is still a necessary work that has to be done. então ainda é um trabalho necessário que precisa ser feito. Now, when we talk about that spirit of honor Quando nós falamos sobre esse espírito de honra, being made manifest toward others, sendo manifesto em favor de outros, you em must direção a outros, understand você tem que entender that honor is always a result of revelation. que honra é sempre resultado de revelação. Honor is a result of revelation. Honra é resultado de revelação. It is the fact that you know who somebody is Vem do fato de que você sabe quem alguém é by revelation. por revelação. In Matthew 16 verses 13 through 16. 16. Yeah, Matthew 16 Em verses 13. Mateus 16, 13 a 16, Jesus said to his disciples, Jesus disse a seus discípulos, to his ministry team, para a sua equipe ministerial: who do men say that I am? quem os homens dizem que eu sou? They say you're one of the prophets. E eles começam a dizer, eles dizem que o Senhor é um dos Or profetas, that you're Elijah that wants to que come. o Senhor é o Elias que havia de vir. But Jesus said, Mas Jesus disse: who do you say that I quem am? vocês dizem que eu sou? And Peter said, you are the Christ. E Pedro disse: tu és o Cristo, You're the Son of the living tu God. és o Filho do Deus And vivo. Jesus became excited E Jesus ficou animado. because he said, flesh and blood did not show this to you, E Peter, ele disse: nem carne nem sangue lhe revelou but my isso, Father in heaven mas meu Pai que está no has céu revealed to you who I am. revelou a você quem eu sou. Now, for just a moment, Agora, por um momento, I want you to think about that, not in us knowing who Jesus is as Savior, eu quero que você pense nisso, não pensando em Jesus como o Salvador, but who Jesus' leadership team knew he was. mas como a liderança, a equipe de Jesus sabia quem ele era. He didn't ask the multitudes who he Ele was. não perguntou para as multidões quem ele era. He wanted to see did his leadership team know who he was. Ele queria saber se a sua equipe de liderança sabia I quem ele want you era. to know the leadership team Eu quero que você saiba que a equipe de has liderança to know by the Spirit tem que saber pelo Espírito who the apostle is. quem é o apóstolo. If you don't know who the apostle is, Sorry. if you don't know who the Se apostle is, você não sabe quem o apóstolo é, by the Spirit, pelo Espírito, if all you know is someone by the flesh, se tudo que você sabe é pela carne, there will come a time vai chegar uma hora when you will decide you no longer want to be a part. que você vai decidir que não quer mais ser uma parte. But when you know by the Spirit who somebody is, Mas quando você sabe pelo Espírito quem alguém é, it doesn't matter if that somebody's having a bad day or not. não importa se aquela pessoa está tendo um dia mau ou Because you não. know by the Spirit who they are. Porque você sabe pelo Espírito quem eles são. And that God, through your knowing of who they are, has joined you to them. E você, ao saber
saber quem aquela pessoa é pelo Espírito, Deus uniu você a You ela, will serve them and you will honor them você vai servir, você vai honrá-la. on the good days and on the bad days. Nos dias bons e nos dias maus. You'll serve them and you'll honor them Você vai servi-lo e honrá-lo. when they deserve it Ainda que ele and when they don't. quando eles merecem e quando eles não merecem. Because it's out of revelation of who they are Por causa da revelação de quem eles são. that your honor is flowing. Você honra o seu fluir. That's critical to the whole first fruits principle. Isso é crítico para todo o princípio das primícias. Because when you bring your first fruits, Porque quando você traz a sua primícia, you are saying, I honor who you are in God. você está dizendo, eu honro quem você é em Cristo. And em who Deus. you are does not change. Quem o Senhor é, não muda. If it's a good day or a bad day. Mesmo que seja um bom dia ou um mau dia. Who you are in God is always true. Quem o Senhor é em Deus não muda. And so I take my finances Então eu pego as minhas finanças and I honor God with my e eu finances, honro a Deus com as minhas finanças. but I also honor those that God has put into my life. Mas eu também honro aqueles que Deus colocou na minha vida. You see, why is this important? Veja por que isso é importante. Because we honor God, Porque nós honramos a Deus, but we also honor those who represent God mas nós into our life. também honramos aqueles que representam Deus This is na nossa important. vida. Isso é Romans importante. chapter 13 Romanos capítulo 13 says that there is no authority except it's come from God. diz que não há autoridade que não venha de Deus. And it in essence says E em essência está that dizendo when I honor that authority, I am in fact honoring God who gave that authority. que quando eu honro aquela autoridade, eu estou de fato honrando Deus que deu aquela So with my autoridade. first fruits, I honor God. Então, se com minha primícia eu honro a Deus, But I also honor with my first fruits mas eu também honro com minha primícia the one that is representing God into my life. aquele que está representando Deus na minha vida. That's why honor and first fruits are so tied together. É por isso que honra e primícias estão tão juntas, Because you, by estão unidas. revelation, Porque você, por revelação, know who someone is. sabe quem alguém é. You see, 2 Corinthians 5 and verse 16. Veja 2 Coríntios 5, verso It 16. says we have known people after the flesh. Diz, nós conhecíamos as pessoas segundo a carne. It says we even knew Christ after the flesh. Ele diz, nós até mesmo conhecemos Cristo segundo a carne. But then the apostle Paul says, Mas então o apóstolo Paulo diz, henceforth we know no one after the flesh. não mais os conhecemos desse modo. Do you understand Você entende who someone is in the flesh quem alguém é na carne, is not who they really are? não é quem eles realmente são. You have to be able to see who someone is in the spirit Você tem que ser capaz de ver quem uma pessoa é no if you're espírito. going to appropriately honor. Se você quiser apropriadamente honrá-la. Amen. Amém. I could say many more things about that. Eu posso dizer muito mais coisas a Well, respeito disso. let me say a couple of things about that. Deixa eu dizer algumas Revelation, coisas a respeito disso. chapter Apocalipse, capítulo 19. Let me show you something. Deixa eu lhe mostrar algo. Revelation chapter 19 and verse 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. John the apostle is having a heavenly visitation. João, o apóstolo, está tendo uma visitação celestial. And it says that a man, not an angel, a man has showed up. E ele diz que um homem, não um anjo, um homem And it aparece. says in verse 10, E diz no versículo 10. and I fell at his feet to worship him. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. This person that John is seeing is so glorious Essa pessoa que João está vendo é tão gloriosa that John falls at his feet to worship que him. João ele se prostra a seus pés para adorá-lo. But he said to me, Mas ele disse a mim: see that you do not do that. olha, não faças tal. I am your fellow servant Eu sou o teu conservo and of your brethren e dos teus irmãos who have the testimony of que Jesus. têm o testemunho Uau. de Jesus. Uau! He says, I'm not an angel. Ele diz: eu não sou um anjo, I'm not God. eu não sou Deus.
I am your fellow servant. Eu sou teu conservo. I'm just like you. Eu sou And exatamente then he como says, você. I am of your brethren. E ele diz então, eu sou dos seus irmãos. That means he's human. Significa que ele era humano. And I have the testimony of Jesus. E eu tenho o testemunho de Jesus. That further says he's human. Isso também diz que ele Because era humano. angels cannot look into what we've been given. Porque os anjos não podem olhar para aquilo que nos foi dado. Who is this glorious person? Quem é essa pessoa gloriosa aqui? He's a messenger from the great cloud of witnesses. Ele é mensageiro da grande nuvem de testemunhas. He's not an angel. Ele não é um anjo. If he was an angel, he wouldn't be our fellow servants. Se ele fosse um anjo, não seria um He conservo. wouldn't be of the brethren. Não seria dos He irmãos. wouldn't have the testimony of Jesus. Não teria o testemunho de Jesus. He is from the great cloud of witnesses. Ele é da grande And he nuvem has de been testemunhas. E ele foi enviado To bring a message to para John. trazer uma mensagem para João. But Mas he is so glorious ele é tão glorioso, without this fleshly suit. sem essa veste de carne. You see, he's in heaven. Veja, ele está no céu. He doesn't have a fleshly suit anymore. Ele não tem mais esse terno, esse doesn't have vestido he de doesn't have carne a mais. body. Ele não tem mais um corpo Holding back the glory. que possa segurar a And so glória. when John sees a human being Então João vê um ser humano without his fleshly suit, sem a sua vestimenta he de is so carne. glorious. E ele era tão glorioso He falls to worship. que ele cai para poder adorá-lo. What am I saying? O que eu estou dizendo? I'm saying you don't know what's here. Eu estou dizendo que You você não don't sabe know o que está aqui. what we look like and who we really are. Você não sabe como nós somos de verdade, como nós nos parecemos. If we could see who we really are, Se nós pudéssemos ver quem nós realmente we would somos, be amazed at the glory that's on the inside of nós this. ficaríamos maravilhados com a glória que está dentro de nós. Are you understanding what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? That should do two things. Isso deve significar duas You need coisas. to see yourself differently. Você precisa ver você mesmo diferente. The power that raised Christ from the dead lives in O you. poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em você. The power that made the world lives in O you. poder que criou o mundo mora em você. Quit looking at yourself in this fleshly body Pare de olhar para você mesmo nesse corpo de carne. and realize there's such glory in you that it's unbelievable. E perceba que há uma glória em você que é inacreditável. That it caused a seasoned apostle Que fez um apóstolo experiente to want to fall down and worship. querer se prostrar para adorar. That's what's in you. Isso é o que está em você. But watch this. Mas olhe isso. It should cause us to see others differently. Isso tem também que nos fazer olhar para os outros You see, diferentemente. when I don't know each other after the flesh, Veja, nós não conhecemos mais os outros segundo a carne. I'm free to see who you are. Eu estou livre para ver quem você é. We need to quit looking at the flesh Nós temos que parar de olhar para a carne and realize I'm not sowing into flesh. e perceber, eu não estou semeando na carne, I'm sowing into glory eu estou semeando na glória. that an apostle wanted to fall and worship at. Uma glória que o apóstolo quis se prostrar e adorar. I have a prophet friend. Eu tenho um amigo profeta, He said, every time you come, Robert, ele diz, toda vez que você vem, Robert, he said, I see this aura around you. eu vejo essa aura ao redor de você. He said, it used to be about that wide. E ele me disse, costumava ser desse tamanho, He said, pequeno I assim. knew it depicted the anointing you carry. Eu sei que é dependente da unção que você carrega, But he said it's grown. mas cresceu. He said there's just this aura from head to toe that surrounds you. Ele disse tem essa aura que vem da cabeça aos pés ao redor And de he said você. it gets increasingly large. E ele me disse, continua crescendo constantemente. Why would he see that?
Por que ele veria isso? Because he's getting a glimpse into who I really am. Porque ele está tendo um vislumbre de quem eu realmente sou. I know I look good out here. Eu sei que eu tenho uma boa aparência aqui fora. But you ought to see me in here. Mas você vai querer ver, você tem que me ver aqui. We need to know each other after the Spirit. Nós precisamos conhecer uns aos outros segundo o Espírito. That's what Jesus was asking his disciples. É por isso que Jesus estava perguntando aos seus Have you discípulos: really seen past the flesh and seen who I am? vocês já viram além da carne e perceberam quem eu sou? Because when we bring our first fruits, Porque quando nós trazemos nossas primícias, that's the part we're connecting to. I'm sorry. That's the part we're connecting to. When we É bring our com first essa fruits. parte de quem ele realmente é que nós estamos nos conectando. Amen. Amém. Now let me for just a few moments Então deixa eu, em alguns breves momentos, help us to see that honor and finances are connected. nos ajudar a ver como honra e finanças estão conectadas. Let me give you some scriptures. Deixa eu lhe dar algumas escrituras. 1 Timothy 5, 1 Timóteo 5, verses 17 through 18. versículos 17 e 18. It says, let the elders who rule well Diz lá que os anciãos que governam bem be counted worthy of double honor. sejam dignos de duplicada honra. I told you this morning that that's twice the money's paid. Eu falei nessa manhã para você que isso é o dobro do dinheiro pago. But the fact was, Paul told Timothy, Mas o fato é que Paulo disse a Timóteo: the way you honor those who are ruling well a maneira com a qual você honra aqueles que estão governando bem is with finances. é com finanças. Finances depict honor. Finanças retratam honra. Don't just come up and say, oh, you're doing such a good job. We love you so much. Não faça somente chegar perto dele e falar: nós chamamos tanto, você está fazendo tão bem. No, God says, bring your first fruits Não, Deus está dizendo: traga suas primícias. and not only honor God, E não somente honre a Deus, but give it to the one God has intended to have it, mas dê aquele para qual Deus quer que seja and entregue. say, with this first fruits, E diga: com essas primícias, I am depicting the honor that's in my heart. eu estou retratando a honra que está no meu coração. Because finances and honor are tied together. Porque finanças e honra estão Let me conectadas. show you further. Deixa eu te mostrar um pouco Proverbs mais. 3, Provérbios 3, verses 9 and 10. versículos 9 e 10. Honor the Lord with the first fruits of all your increase. Honre o Senhor com as primícias do seu aumento, da sua novidade. Notice that God says first fruits and finances are connected to honor. Veja que Deus diz que primícias e finanças estão conectadas com You see honra. this throughout Scripture. Você vê isso por todas as escrituras. Money and honor are connected. Dinheiro e honra estão conectados. If you want to honor, Se você quer honrar, you do so through money. você o faz através de dinheiro. This is the way you do it biblically. É a maneira como nós fazemos isso biblicamente. Proverbs 3, verse 16. Provérbios 3, verso 16. Let me just read that one so I get it right. Deixa eu ler para que saia direitinho. Proverbs 3 and verse 16 speaks of wisdom. Provérbios 3, versículo 16 fala de sabedoria. And it says, length of days is in her right hand, Vida longa de dias está na sua mão direita, and in her left hand riches and honor. e na sua mão esquerda riquezas e honra. You see, if riches and honor are in the left hand, they're connected. Veja que riquezas e honra estão They're in nas the mãos same esquerdas. hand. Estão na mesma mão, estão Length of days is conectadas. in the right hand. Longos dias, vida longa está na mão But direita. riches and honor are in the left hand joined together. Mas riquezas e honra estão na mão esquerda, conectadas e Because you juntas. can't release honor without riches. Porque você não pode liberar honra sem riquezas. The Bible connects the two together. A Bíblia conecta os dois juntos. So don't
fake like you honor someone Então não ache que você honra alguém if you're not willing to honor them with se finances. você não está disposto a honrá-la com finanças. Because it's the honor depicted through finances Porque é a honra retratada através de finanças that creates alignments. que cria alinhamentos. Proverbs, let me show you this one. 1 Samuel 1, Deixa eu lhe dar or, excuse me, 1 Samuel 9, 1 Samuel 9, verses 6 through 8. versículos 6 a 8. I love this one. Eu amo essa aqui. 1 Samuel 9, verses 6 through 8. 1 Samuel 9, versos 6 a 8. Saul and his servant are looking for the lost donkeys. Saul and his servant are looking for the lost donkeys. Saul e seus servos estão procurando pelas jumentas perdidas They can't find them. e não conseguem encontrá-las. As a last resort, they said, let's go to the prophet Samuel. Como um último recurso, eles dizem, vamos procurar o profeta Samuel. But notice the conversation that they had. Mas note a conversa que eles tiveram. It says in verse 6 of 1 Samuel 9. Ele diz no capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 6. It says the servant said to Saul, Porém, ele lhe disse, and he said to him, look now, there is in this city a man of God, eis que há nessa cidade um homem de Deus, and he is an honorable man. e homem honrado é. All that he says surely comes to pass. Tudo quanto diz sucede assim So infalivelmente. let us go there. Vamos agora lá. Perhaps he can show us the way we should go. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. So they're talking about going to the prophet. Então estão falando de ir até o profeta. Then Saul said to his servant, Então Saul disse ao seu moço, but look, if we go, eis, porém, se lá formos, what shall we bring the o man? que levaremos então For the àquele bread in homem? our vessel is all gone, Porque o pão de nossos alforjes se acabou, and there is no present to bring the man of e God. presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. What do we have? O que temos? And the servant answered Saul again and said, E o moço tornou a responder a Saul e disse, look, I have here at hand 1/4 of a shekel of silver. eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, I will give that to the man of God to tell us our way. o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. They understood. Eles entendiam. You do not go to the man of God without something in your hand. Você não vai até o homem de Deus sem algo nas suas mãos. They were going to the prophet. Eles estavam indo ao profeta. They understood the prophet represented God. Eles entendiam que o profeta representava a Deus. And God had said in Deuteronomy 16 and verse 16, E Deus já havia dito em Deuteronômio 16, versículo 16. you cannot come before me empty-handed. Você não pode vir diante de mim de mãos vazias. They knew that if they went to the man of God without something in the hand, Eles sabiam que se fossem diante do homem de Deus com as mãos vazias, it would be an insult. seria um insulto. Please hear what I'm saying. Por favor, escute o que eu estou They dizendo. weren't buying a prophecy, Eles não estavam comprando uma but they profecia, were not showing up and daring insulting the man of God through dishonor. mas eles não iriam aparecer diante do homem de Deus insultando a ele com desonra. You must get this. Você tem que entender isso. That they were showing up with something in their hand Que eles estariam aparecendo com algo em suas mãos to honor the man of God. para honrar o homem de Deus. I tell people this all the time. Eu digo isso às pessoas o tempo todo. Sometimes I'm in situations where offerings are being received. Em alguns momentos eu estou em situações em que ofertas estão sendo recebidas. And I hear people receiving offerings. E eu ouço pessoas recebendo ofertas. And I say the people need to understand something. E eu digo, o povo precisa entender algo. They are not just sowing into the message they just heard. Eles não estão semeando somente na mensagem que eles ouviram. They are sowing into the history Eles estão semeando na história that allows this man to carry the message they just que heard. permite que esse homem carregue a revelação que ele está trazendo. I don't think you got that. Eu não acho que você entendeu isso. When there is something of weightiness that is released,
quando há algo de peso que é liberado, there has been a price paid, houve um preço pago, there has been a history cultivated houve uma história cultivada that allows that message to be carried. que permite que essa mensagem seja You are not carregada. just honoring the message, Você não está honrando somente a mensagem, you are honoring the history and the price that was paid você está honrando a história e o preço que foi pago, that allows that message to be que released. permite que aquela mensagem seja liberada. That's so important. Isso é tão So importante. when they were going to the man of God, Então, enquanto eles estavam indo para o homem de Deus, they did not dare to show up without something in their hand. eles não ousaram aparecer sem algo em suas mãos. This is a spirit of honor that must be recovered. Esse é um espírito de honra que tem que ser recuperado. Let me show you one more. Deixa eu te mostrar mais um. 1 Samuel 6 and verse 3. 1 Samuel 6, versículo 3. The Ark of the Covenant has been taken captive. A arca da aliança havia sido levada cativa. There have been curses that have come upon the Philistines because they have taken it captive. Maldições haviam vindo sobre os filisteus porque eles tinham levado a They're trying to get rid of it. Eles estão tentando se livrar dessas maldições. So they come up with the idea of putting it on a cart Então eles apareceram com a ideia de colocar a arca num carro and sending it back. e enviá-la de volta. But watch what they say in verse 3. Mas veja bem o que eles dizem no verso 3. So they said, Os quais if you disseram: send away the ark of God of Israel, se enviardes a arca do Deus de Israel, do not send it empty, não a envieis vazia, but by all means return it to him with a trespass offering. porém sem falta enviareis uma oferta Then you will be healed and will be known to you why his hand is para a not removed from expiação you. da culpa. Então sereis curados e se fará saber porque a sua mão não se retira de nós. Even the heathen understood. Even the heathen understood. Heathen, like the lost world. Mesmo os ímpios entendiam esse princípio, That they didn't send this ark back to God que eles não poderiam enviar essa arca de volta a Deus without an offering attached to it. sem uma oferta conectada a ela. They understood there had to be honor showed for who God was. Eles entendiam que honra deveria ser demonstrada por quem Deus era. And it says, if you send it back and attach an offering to it. E eles disseram: se nós enviarmos de volta com uma oferta conectada com ela, He said, you will be healed. vocês serão curados. Even the lost world understood it. Mesmo o mundo perdido entendia isso. All I'm trying to get you to understand Tudo que eu estou tentando fazer você entender is that it is impossible é que é impossível to have a real spirit of honor ter um verdadeiro espírito de honra and it not involve e finances. não envolver com isso finanças. Honor depicts finance, or finances depict honor. Finanças retratam, mostram honra. Now let me address one more thing. Agora deixa eu endereçar mais uma coisa. There is something that fights against honor in the church. Há algo que luta contra a honra na igreja, That keeps the church from having the honor in their heart and releasing their finances. que atrapalha, segura a igreja de Ele- demonstrar a sua honra com It's finanças. called the spirit of familiarity. É chamado espírito da familiaridade. This is so important, Isso é tão importante, especially in local settings. especialmente nas igrejas Because locais. even though we're not supposed to know people after the flesh, Porque mesmo que não sejamos, não precisemos conhecer as pessoas segundo a carne, this spirit of familiarity comes in when you see the same people over and over. o espírito de familiaridade entra quando você vê as mesmas pessoas de novo e de novo. And we began to take for granted the anointings that the ones that God has set carry. E nós começamos a ter como algo normal a unção que Deus colocou na vida delas. In Mark chapter 6, Em Marcos capítulo 6, when Jesus comes to Nazareth, quando Jesus chega a Nazaré, they said, do the same works here that you've done other places. eles disseram: faça as mesmas obras aqui que o Senhor fez em outros lugares. But then they said this, Mas então eles disseram o seguinte: where did this man get this wisdom that such mighty works are done?
De onde esse homem conseguiu tanta sabedoria? E de onde vêm essas obras poderosas? Because we know his father Joseph. Porque nós conhecemos o pai dele, He José. was the carpenter. Ele era o All carpinteiro. his brothers and sisters are here. Todos os seus irmãos e irmãs We saw irmãs him estão grow aqui. up here. Nós o vimos In crescer aqui. other words, Em outras they were palavras, familiar with eles Jesus. estavam familiarizados com Jesus. Watch this. Olha isso. And even though he was the son of God, E mesmo que ele fosse o filho de Deus, they considered him the son of Joseph. eles o consideraram filho de José. Their familiarity with him A familiaridade deles com ele reduced him from being the son of God that did miracles reduziram ele de ser o filho de Deus e fazer milagres down to the son of Joseph who was a carpenter. até o filho de José, o carpinteiro. And the scripture says, E a escritura diz, because of their unbelief, por causa da incredulidade deles, he could do no mighty works. ele não pôde fazer obras poderosas. Why? Por quê? Because the power of God wasn't on him there? Porque o poder de Deus não estava sobre ele lá? No. Não. It was because of the spirit of familiarity Era por causa do espírito de familiaridade that created unbelief que criou incredulidade that would not let the power work there. e que não permitiu que o poder operasse ali. The spirit of familiarity O espírito de familiaridade will fight against the spirit of honor. vai lutar contra o espírito de honra. I know the way they preach. Eu já sei como ele prega. I know the way they lead. Eu sei como eles vivem. I can almost finish their sentence for them. Eu quase que consigo terminar as frases dele para ele. You have become familiar, Você se tornou familiarizado. and you wonder why miracles don't E happen. você fica se perguntando por que milagres não Well, they acontecem. must not be as anointed anymore. Vai ver que ele não é tão mais ungido assim No. como era. Não. Jesus was just as anointed in Nazareth as he was any place else. Jesus estava tão ungido em Nazaré quanto ele estava em qualquer outro lugar. It was their familiarness with him that stopped the anointing from operating. Foi a familiaridade neles que impediu que o poder se manifestasse. This always happens in local settings. Isso sempre acontece em igrejas locais. I realized this in the apostolic center I led. Eu percebi isso no centro apostólico que eu liderei. So guess what I did? Então, adivinha o que eu fiz? I withdrew myself from the people. Eu me recolhia do povo. I would stand behind doors Eu ficava de pé atrás das portas. until it was time for me to come out and worship. Até que fosse a hora de eu vir e adorar. I did not make myself accessible to everybody to come and tell me their troubles. Por um momento eu não estava mais acessível para que as pessoas viessem e me contassem os seus problemas. Oh, he's standoffish. Agora ele está todo importante. He's untouchable. Agora ele está intocável. He thinks he's somebody. Ele acha que ele é alguém. None of that was true. Nada disso era verdade. I just knew that the spirit of familiarity Eu apenas sabia que o espírito de familiaridade was crippling the anointing. estava se rastejando para tentar roubar a unção. Because they would rather be my friend Porque eles prefeririam ser meus amigos than they would honor me as the man of God. do que me honrar como homem de Deus. So I separated myself. Então eu me separava. I became distant, Eu me tornei distante, even mysterious. até mesmo misterioso. Even mysterious. Mesmo misterioso. Guess what happened? E chute o que aconteceu. The anointing started producing miracles. A unção começou a produzir milagres. People began to drive from 8 hours away to be healed. As pessoas começaram a dirigir 8 horas para vir serem curadas. People were coming out of wheelchairs and off of canes and crutches. As pessoas estavam levantando de cadeira de Blind eyes rodas. began to pop open. Olhos cegos começaram a abrir. Deaf ears began to hear. Ouvidos surdos começaram a ouvir. Was I suddenly more anointed?
De repente eu estava mais No. ungido? I Não! broke the spirit of familiarity. Eu quebrei o espírito de familiaridade. And when I did, the anointing was free to do what the anointing E does. quando eu fiz, a unção estava livre para se manifestar. Because an honor replaced the spirit of familiarity. Porque a honra tomou o lugar do espírito da I found familiaridade. out Eu descobri, I had to fight aggressively against that or it would take over. eu tinha que lutar agressivamente contra isso, ou isso ia tomar conta. You see, familiarity Veja que familiaridade is the enemy of honor. é o inimigo da honra. And you cannot E receive você não pode receber from what you do not honor. daquilo que você não honra. And on the level you honor E no nível que você honra, is the level from which you can receive. é no nível que você pode receber. Let me give you one more scripture. Deixa eu lhe dar mais uma escritura. Galatians chapter 4. Gálatas capítulo 4. I love this scripture Eu amo essa escritura. because it reveals this spirit of familiarity Porque revela o espírito de familiaridade. and how it can creep in. E como ele pode entrar. And we just start taking things for granted. E nós tomamos as coisas como não tendo valor. And we think we're still honoring, E nós achamos que ainda estamos honrando. but we're not. Mas não estamos. Galatians 4, Gálatas 4, verse 12. versículo 12. Paul says, Paulo diz: "Brethren, I urge you to become like me, Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, for I became like you. porque também eu sou como vós. You have not injured me at all. Nenhum mal me fizeste. You know that because of my physical infirmity, I preached the gospel to you at first." E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da So there was carne. a physical weakness in Paul. E não rejeitasse nem desprezasse isso que era uma tentação na minha And my carne. trial, which was in my flesh, you did not despise or reject. Não rejeitaram nem desprezaram isso que era uma tentação na minha But carne. you received me as an angel of God, even as Christ Jesus. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo Watch mesmo. what Paul's saying. Olha o que Paulo está You dizendo. didn't receive me as a human being. Vocês não me receberam como um ser humano. You received me as a anointed man of God. Vocês me receberam como um homem ungido de Deus. With the same reverence that you would have received an angel. E com a mesma reverência que vocês receberiam um And the anjo. same honor that you would have received Christ Jesus himself. Com a mesma honra com a qual vocês receberiam Jesus Cristo em pessoa. You received me. Vocês me receberam. That's pretty strong words. Essas são palavras Oh, I muito would fortes. never treat a man like Jesus Christ. Eu nunca trataria um homem como Jesus Cristo. Then you're not ready to honor. Então você não está pronto para honrar. Because he that receives me Porque aquele que me receives the one recebe, that sent me, recebe o que me which enviou, is Jesus Christ. que foi Jesus So you Cristo. ought to receive the man of God Quando você recebe o homem with de the Deus same reverence com a mesma that you would reverência receive Jesus. com que você receberia That's Jesus, what Paul is é saying. isso que Paulo está dizendo. Would you have any problem giving Jesus Christ money? Not Você at teria all. qualquer problema em dar dinheiro a Jesus? Claro que não. Because of your honor. Por causa da sua honra. It continues. Continua. Verse 15. Versículo 15. What then was the blessing you enjoy? Qual é logo a vossa bem-aventurança, a vossa Notice bênção? Paul is saying, can you even put into measurement what you received because of the way you received me? Ele está dizendo, você consegue colocar uma medida no que vocês estão recebendo por terem me honrado? He doesn't elaborate on what happened. Ele não elabora muito no que He aconteceu. simply implies Ele simplesmente
deixa entender. Because of the way you receive me, Por causa da maneira como vocês me you receberam, can't even put into words você não vai conseguir nem colocar what em palavras happened to you. o que acontece com você. how your life changed Como a sua vida mudou because of the way you honored me and received por me. causa da maneira como você me recebeu e me honrou. Watch what he says. Olha o que ele diz. For I bear you witness Porque vos dou testemunho that if possible, de que, se you possível would have fora, plucked out your own eyes and given them to me. arrancarias os vossos olhos e nos daríeis. Oh, you have trouble giving money? Você tem problema em dar dinheiro? Paul said you would have plucked your own eyes out and given them. Paulo estava dizendo que eles estavam dispostos a tirar os olhos deles When e you dar para have the Paulo. right honor for the man of Quando God, você tem a honra correta pelo homem de Deus, giving will not be a problem. dar, ofertar não vai ser problema nenhum. You would have given your own eyes. Vocês teriam dado seus próprios olhos. How much of you know money is a whole lot less than your own eyes? Quantos de vocês sabem que os seus olhos são muito mais do que o seu He said dinheiro? because of what you enjoyed. Sorry. Because of what you enjoyed. Por causa do que vocês receberam, Because of the blessing that was on you. da maneira como vocês receberam, causou uma bênção sobre You vocês. honored me as if I was Jesus Vocês me himself. honraram como se eu fosse Jesus Cristo mesmo. And you gave extravagantly E vocês ofertaram extravagantemente. because of the honor that was in your Por heart. causa da honra que estava em seu coração. Watch what happens. Olha o que acontece. Verse 16. Versículo 16. Have I therefore become your enemy Fiz-me acaso vosso inimigo, because I tell you the truth? dizendo a verdade? He said something happened. Ele diz, algo aconteceu. A spirit of familiarity slipped in. Um espírito de familiaridade entrou. You used to think of me even as Jesus himself, Vocês costumavam pensar de mim como Jesus Cristo mesmo. or as if an angel was among you. Ou como se um anjo estivesse no meio de vocês. Now I become your enemy Agora eu me tornei seu inimigo because I told you the truth. porque eu falei a verdade com vocês. Verse 17. Versículo 17. Watch, there's someone else influencing here. Veja que tem tem uma outra pessoa influenciando aqui. They zealously court you, Eles têm zelo por vós, but for no good. não como convém, Yes, they want to exclude you mas querem excluir that you may be zealous for them. para que vós tenhais zelo por eles. Notice what Paul said. Note o que Paulo disse. Here's how this familiarity began to slip in. Aqui está onde essa familiaridade começou a entrar. You started listening to others' words. Vocês começaram a ouvir a palavra de outros. He said they courted you. Sorry. They courted you. Eles cortejaram vocês. Do you know what it means to be courted? Você sabe o que significa ser cortejado? A man courts a woman Um homem corteja uma mulher to win her heart para ganhar o coração dela, so she will marry him. para que ela possa se casar com ele. This is what Paul said they were doing to them. É isso que Paulo está dizendo que estavam fazendo com They eles. were whispering sweet nothings into their Eles ears. estavam sussurrando coisas boas nos ouvidos deles. They were slowly but surely Eles and estavam- methodically Eles estavam metodicamente, devagar, mas constantemente, telling them negative things about Paul, falando coisas negativas a respeito de Paulo, eroding away the honor that they had, erodindo a honra que eles tinham por Paulo, so that a spirit of familiarity would take its para que um place. espírito de familiaridade entrasse neles. You must guard against that in this house. Vocês têm que se guardar disso nessa casa. You must always operate in a spirit of honor. Vocês têm que sempre operar num espírito de honra. And through first fruits depict that honor. E através de primícias retratar essa honra. And say, I receive you as one sent from Jesus Christ. E dizer, eu o recebo como alguém enviado por Jesus I Cristo. honor you as an apostle set in my life from Jesus Christ. Eu o honro como apóstolo
propósito estabelecido na minha And vida I will, por Jesus I Cristo. will not let a spirit of familiarity Eu não vou deixar um espírito de familiaridade slip in escorregar para and dentro destroy that spirit of honor. e destruir esse espírito de honra. I will let no negative report court me or lead me away. Eu não vou deixar nenhum relatório negativo me cortejar e me levar para longe. I will fight to maintain Eu vou lutar para manter an honor for God uma honra de Deus and an honor for the ones God has set e uma into my honra life. para com aqueles que Deus enviou para minha vida. Because when I honor them, Porque I am honoring God. quando eu os honro, eu honro a Deus. Amen? Amém? Amen. Stand up with me if you Fique de pé would. comigo se você puder. Hallelujah. Thank you, Father. Obrigado, Pai. I decree Eu decreto a spirit of honor. um espírito de honra. I break every familiarity Eu quebro toda familiaridade that comes to stop the purposes of God. que vem para parar os propósitos I de say Deus. any negativity in the mind or the heart, Eu digo toda negatividade na mente e no coração. any whispering spirit Todo espírito sussurrador that would come to try to court and lead away, que vem para cortejar e levar para longe, that would seek to create a familiarness, que está buscando provocar uma familiaridade, I break it in Jesus' eu name. quebro em nome de Jesus. And I declare that honor E eu declaro que is honra deep in the heart, é profunda no coração, so that there is a desire to give, para que haja um desejo de dar, and there is a desire to connect, há um desejo para que haja um desejo de and conectar even manifest honor e mesmo manifestar a honra through the realm of first fruits. através da esfera das I primícias. decree this in Eu Jesus' name. decreto isso em nome de And that there Jesus. is breakthrough that E comes que haja rompimento que venha because of the connection to the anointing por causa da conexão à honra that is being pulled from. que está sendo atraída. And I decree this in Jesus' E eu name. decreto isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Give the Lord a praise, Dê would ao you? Senhor um louvor. Hallelujah. Aleluia. 6 minutes.